Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com o artigo 37 da Constituição. Estamos estudando os princípios da administração pública. Já vimos a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e agora vamos estudar o princípio da eficiência. O importante princípio da eficiência que foi incluído, melhor dizendo, explicitado na Constituição, tá? Como uma forma aí de aproximar a administração pública, a atuação da administração pública com os conceitos e princípios gerenciais da própria administração geral, da própria administração privada, tá? Só que tem um detalhe, a nossa aula aqui é uma aula de direito constitucional, é uma aula de direito administrativo. Eu não vou sair aqui, tá, falando de todas as características da eficiência para vocês, não. De todas as características de um processo que seja um processo eficiente, tá? Eu tenho que lembrar que isso é característica do estudo, na sua completude, da administração. Então, assista aos vídeos do professor Marco Ferrari, assista aos vídeos do professor Renato, e percebam que só é necessário esse estudo mais aprofundado da eficiência no âmbito da ciência da administração se o seu edital fizer esse tipo de exigência, tá? Quando eu estou ali falando do direito constitucional, do direito administrativo, a gente pode se ater a um doutrinador extremamente reconhecido no âmbito do direito administrativo, que é o Eli Lopes Meireles, tá? O que diz o professor, Eli Lopes Meireles, melhor dizendo, o que dizia, porque ele já é falecido, apesar da sua obra ser competentemente atualizada aí todos os anos, tá? Mas enfim, ele dizia o seguinte, que quando a gente fala do princípio da eficiência no âmbito da administração pública, a atuação da administração pública, ela requer, uma atuação com presteza. Questão natural. Se eu quero, a prestação de serviços públicos de qualidade, se eu quero a prestação de serviços públicos com eficiência, uma atuação da administração pública com eficiência, eu preciso que ela seja uma atuação com presteza, com a presteza necessária. Eu não posso ter uma atuação lenta, burocrática da administração pública, Se eu preciso, enquanto cidadão, de uma certidão, que ela seja fornecida o mais rápido possível, que ela seja fornecida da maneira mais eficiente possível, com a maior presteza possível, tá? Então, presteza é uma das premissas, é uma das características do princípio da eficiência para a administração pública. É claro que a gente está falando aqui, gente, de uma questão exemplificativa. Existem outras premissas, existem outras características. Eu estou arrolando aqui com vocês aquelas mais comuns em concursos públicos, em provas, e tendo em vista, um doutrinador extremamente reconhecido no âmbito do direito administrativo, Então, requer uma atuação com presteza. Além de uma atuação com presteza, eu preciso ter uma atuação com perfeição. Naturalmente a perfeição é importante, tá? Porque naturalmente eu tenho que lembrar o seguinte, a legalidade não é um dos princípios mais importantes da administração pública. A administração pública não tem que atuar conforme a lei. Em tese, na teoria, a lei é a melhor possível. Porque a lei, em seu processo legislativo de produção, foi debatida, discutida pelos representantes do povo, pelos representantes da sociedade no poder legislativo. E eles debateram tanto, com tanta qualidade técnica, com tanta participação popular, que nós temos uma lei extremamente de qualidade, com uma qualidade, muito boa, tá? Teoria, tá, gente? Nós estamos falando aqui sempre no plano teórico. Ora, se a lei, na teoria, tá? Ela traduz ali, determina muitas vezes uma conduta a ser adotada, tida como a mais eficiente, tida como a mais adequada, tida como a melhor, naturalmente a atuação da administração pública tem que ser feita com a maior perfeição
possível. Mas percebam, ó, sempre dentro dos limites da lei, sempre dentro, ó, daquela navegação que a administração pública faz dentro do chamado rio administrativo, tendo em vista o princípio da legalidade que a gente já estudou, né, inicialmente aí, falando do primeiro princípio, tá? E além disso, ó, a atuação da administração pública requer rendimento funcional, produtividade, rendimento. Quanto maior o rendimento funcional, melhor. Quanto maior a produtividade, melhor. Isso não acontece no mercado privado, na esfera privada? Ora, naturalmente, vamos trazer isso também para a administração pública e para a conduta da administração pública. Então aqui, ó, eu arrolei 3 requisitos, vamos dizer assim, 3 características que estão expostas pelo Eli Lopes Meireles em sua obra, tá? E que são importantes e muitas vezes comuns, citadas aí em provas e concursos, tá? Mas analisando isso aqui, ó, é claro que existem outras características, né? Quando a gente fala do princípio da eficiência na administração pública, a gente tem a busca do maior resultado, ou melhor dizendo, que se alcance, não simplesmente busque, né? Mas que se alcance o melhor resultado tendo em vista o melhor processo de atuação, tá? Então, o princípio da eficiência, numa questão de direito constitucional, numa questão de direito administrativo, está relacionado ao alcance, né, do melhor resultado, tendo em vista o melhor processo de atuação. Melhor resultado, mais melhor processo de atuação. E quando a gente fala de melhor processo de atuação da administração pública, a administração pública não tem que atuar conforme todos os princípios da administração pública? Então, peraí, primeiro, né? A atuação precisa ser legal, tem que ter a ver com o princípio da legalidade. Opa, depois, a atuação da administração pública, esse melhor processo de atuação, ele precisa ser imparcial. Imparcialidade tem a ver com o princípio da impessoalidade, que nós já estudamos também. Então percebam que uma boa atuação administrativa por parte da administração, tendo em vista, né, as necessidades dos administrados, né, e a necessidade em prestar um serviço público de qualidade, passa necessariamente por uma imparcialidade. O melhor processo de atuação tem como característica a imparcialidade, né? Que está vinculada naturalmente ao princípio da impessoalidade. Outra questão que nós já estudamos, um dos princípios a serem observados pela administração pública é o princípio da publicidade. E publicidade significa também o quê? Transparência. Quanto mais transparente for o meio de atuação, o processo de atuação da administração pública, mais eficiente tende a ser a sua atuação. Nós já vimos isso na aula passada, quando eu falei para vocês a respeito do princípio da publicidade, né? Então percebam que no raciocínio da Constituição nós temos a seguinte sequência lógica: se a administração pública age de forma legal, estava esquecendo de um outro aqui, né? Tem que ser uma atuação moral. Não basta simplesmente ser legal, tá? Eu também tenho que respeitar o princípio da moralidade administrativa. Então, no raciocínio da Constituição, do artigo 37 da Constituição, se eu tenho uma atuação da administração pública que seja legal, se eu tenho uma atuação que seja impessoal, se eu tenho uma atuação que esteja de acordo com a moralidade administrativa e se eu tenho uma atuação pública, tá, transparente, eu vou ter também uma atuação que seja eficiente, porque eu vou alcançar o melhor resultado tendo em vista o melhor processo de atuação, tá? E naturalmente, nessas questões que a gente fala aí sobre o princípio da eficiência, além dessas características que estão relacionadas aos outros princípios da administração pública, é muito comum vocês encontrarem isso aqui, a atuação da administração pública ela tem que ser participativa. Quanto mais participativa for, quanto mais envolver todos os administrados, maior vai ser o controle, maior vai ser a eficiência, melhor, né, vai ser a atuação da administração pública. Naturalmente, quando eu falo da atuação da administração pública, eu também falo de uma atuação sem
burocracia, tá? E naturalmente eu estou falando de uma atuação com qualidade, tá? Então é muito comum nas questões envolvendo o princípio da eficiência vocês encontrarem palavras como imparcialidade, transparência, participação, falta, né, ausência, melhor dizendo, né, sem ausência de burocracia, sem burocracia, qualidade, tá? Mas sempre lembrando também de todos os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, né? Eficiência, tá? Então, quando eu falo da atuação conjugando todos os princípios, eu tenho realmente o alcance do melhor resultado, tendo em vista a melhor atuação, o melhor processo de atuação. Aí, como exemplo, separei aqui para vocês, ó. Justiça eleitoral, realização das eleições. Muita gente fala assim: professor, dá um exemplo de atuação eficiente da administração pública. Aí eu coloco no quadro Justiça Eleitoral, todo mundo fala: peraí, professor, fala sério, né? A eleição daqueles políticos lá, daqueles deputados federal, dos senadores, né? Daquela presidente, daquele presidente, tá? Isso é exemplo de eficiência se eu tenho determinado deputado federal ocupando a cadeira de deputado federal. Não é culpa do processo, não é culpa da realização das eleições, tá? O que eu digo para vocês na aula do artigo 1º da Constituição? Cada sociedade tem o legislativo, o executivo, o judiciário e o Ministério Público que merecem, tá? Então não venham culpar o processo eleitoral, não. Não venham culpar a atuação da Justiça Eleitoral, não. A Justiça Eleitoral, no âmbito da realização das eleições, é um dos órgãos mais eficientes da República Federativa do Brasil. Eleição no Brasil é uma coisa bem feita. Se tem algo que a gente tem como contribuir e algo que a gente precisa se orgulhar, tendo em vista o que acontece em outros países, em outras democracias, tá? É justamente a atuação da Justiça Eleitoral, a realização das eleições por parte da Justiça Eleitoral, tá? Vejam só, tá? Primeira coisa, ó, quando eu falo da atuação da Justiça Eleitoral no tocante à realização das eleições, vamos pensar no dia da eleição, para a gente, né, não desenvolver muito aqui todas as questões que envolvem, né, a Justiça Eleitoral. Quem tiver curiosidade, tem aula de direito eleitoral minha, lá tem a lei das eleições, tem todo o direito eleitoral, vocês conseguem justamente, né, perceber aí bastante a atuação da Justiça Eleitoral. Parem para pensar, a realização das eleições no Brasil, ela é feita de uma forma imparcial pela Justiça Eleitoral? Claro que sim. Primeiro, a Justiça Eleitoral pertence a qual poder? Poder Judiciário. Sabiamente, nossa Constituição, e não só a Constituição de 88, as anteriores também, desde a criação praticamente da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral é órgão do Poder Judiciário e do Poder Judiciário da União, porque naturalmente eu tenho eleições em todo o território nacional, tá? Então, ó, a Justiça Eleitoral, enquanto órgão do Poder Judiciário, uma das características mais importantes de qualquer órgão do Poder Judiciário é o que, gente? Imparcialidade. A imparcialidade no exercício de suas funções. A Justiça Eleitoral trata o candidato A, o candidato B, o candidato C, o partido XYZ da mesma maneira. Não existe distinção tendo em vista o respectivo candidato, tendo em vista o respectivo partido, tá? Eu tenho que lembrar que a imparcialidade é uma das características do Poder Judiciário, é uma das características naturalmente da Justiça Eleitoral e no caso específico que nós estamos analisando aqui também, ó, na realização das eleições, tá? A Justiça Eleitoral, tá? O processo eleitoral, o dia da eleição, a apuração dos votos e a divulgação do resultado, isso é transparente? Aí aqueles mais revoltados, radicais, vão falar assim: claro que não, professor. A empresa que faz a urna eletrônica, que fez o software, está sediada na Coreia do Norte, está sediada na Venezuela, daqui a pouco está sediada em Marte, daqui a pouco o Darth Vader é o presidente da respectiva empresa. Quem fala isso não conhece uma urna eletrônica. Quem fala isso nunca trabalhou em uma eleição. Quem fala que não é transparente
não conhece o processo eleitoral. Porque quando conhece, percebe o seguinte, ó, a partir do momento que eu compareço à urna e digito lá na urna o meu candidato, aquilo está registrado na respectiva urna. A urna não tem conexão com a internet, a urna não transmite os respectivos dados. A urna, ao final do dia das eleições, vai gerar determinados relatórios, inclusive o boletim de urna, que vai ser afixado na porta da sessão eleitoral. E na hora que que eu tenho lá a fixação do boletim de urna na porta da sessão eleitoral, o que acontece? Os fiscais de todos os partidos políticos, do partido A até o partido Z, estão lá anotando, mandando pelo WhatsApp para o comitê de campanha o resultado de cada urna. Muitas vezes, sabe o que acontece? O partido político, tendo em vista o alto grau de transparência das eleições brasileiras, consegue totalizar os votos antes mesmo da Justiça Eleitoral. Então, para que a gente tenha uma fraude nas eleições brasileiras, uma fraude eleitoral, eu precisaria não só do comprometimento da Justiça Eleitoral, seus servidores e magistrados como um todo, eu precisaria também de um acordo, de um complô, de um acordo de todos os partidos políticos envolvidos no processo eleitoral, tá? Transparência é o que não falta. É participativa? Claro que é. A eleição, eu chego lá na urna, digito o número do meu candidato, eu estou participando diretamente da democracia brasileira. É burocrático, gente? Eu tenho que pegar uma cédula de papel, marcar, furar, dobrar, colocar numa urna metálica, tá? Aí depois o pessoal tem que abrir aquela urna metálica, apurar voto por voto, ver quantos furos tem em cada cartão, igual alguns sistemas eleitorais aí, tá? Peraí, eu tenho tudo informatizado, eu tenho uma agilidade, eu tenho uma presteza e uma perfeição e um rendimento funcional absurdo quando a gente fala a respeito da totalização, da apuração e totalização dos votos em uma eleição no Brasil. Então, ó, sem burocracia, com qualidade no dia. No próprio dia, muitas vezes, a gente tem a divulgação oficial do resultado das eleições, ainda mais quando são as eleições municipais. Tudo é feito de forma legal, seguindo as regras do direito eleitoral, a lei das eleições, por exemplo? Sim. Tudo é feito com moralidade, com observância ao princípio da moralidade? Sim. Tá? Afinal de contas, eu estou falando da atuação de servidores que estão ali, ó, no âmbito da Justiça Eleitoral, e mesmo os cidadãos, os voluntários, o mesário, a todo momento eles estão ali atuando, mas sendo fiscalizados por alguém da Justiça Eleitoral. Então, quando a gente fala do processo eleitoral no Brasil como um todo, a realização das eleições é sim exemplo de princípio constitucional da eficiência, tá? Não acredita nisso? Faça o seguinte, vá até o cartório eleitoral da sua respectiva região, aí, da sua respectiva comarca, né, da sua zona eleitoral, melhor dizendo, e peça para trabalhar na eleição. Não apenas sendo mesário ou secretário, né, trabalhando ali na sessão eleitoral, vai ser fiscal. Fica ali no colégio andando. Quando terminar a eleição, vá juntamente, muitas vezes com uma autoridade policial, recolher cada mídia de votação da urna eletrônica. Vá ver a fixação dos boletins de urna em cada porta de escola, em cada porta de sala de aula do Brasil. E aí vocês irão perceber que muitas vezes a eficiência de um sistema, ela não é feita apenas pelos servidores e órgãos públicos que estão inseridos nele, mas também pela participação de todos os interessados, seja do cidadão, que está lá muitas vezes ajudando, fiscalizando, atuando como voluntário, seja dos próprios partidos políticos que estão fiscalizando a atuação da Justiça Eleitoral e naturalmente fiscalizando os outros partidos, tá? Então, ó, exemplo de um processo, né, de um meio de atuação extremamente eficiente com o objetivo de buscar o melhor resultado, que é a divulgação das eleições, do resultado daquelas eleições. Ah, professor, mas aconteceu tudo isso aí e fulano de tal foi eleito. Não é culpa do processo.
não é culpa da Justiça Eleitoral. Cada sociedade tem o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público que merece, tá? Então atenção com esse detalhezinho aí, ok? Bem, vamos terminar por aqui, artigo 37 da Constituição, terminamos o caput do artigo 37, agora falaremos, né, dos demais dispositivos, falaremos aí dos incisos do artigo 37 da Constituição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.